Os senhores deputados estaduais e o governador do estado passam a ganhar mais a partir do mês que vem. Os salários ficam assim, R$20,2 mil para o governador. O anterior recebia 17,3. Os 24 deputados estaduais passarão a receber 25,3. O salário atual é de pouco mais de R$20 mil. Um acréscimo de 26% para essa próxima legislatura. Aí, o efeito cascata, da presidente para senadores, deputados federais e por aí vai. Magistrados da Suprema Corte, desembargadores do Tribunal de Justiça, conselheiros do Tribunal de Contas. Não vamos falar das vantagens como carro oficial, cartões de visitas, verbas de gabinete, etc. Enquanto isso, o salário mínimo neste ano de 2015 teve um reajuste de 8,8%. De 724 passa a ser de 788,6 reais. A base de cálculo para o reajuste do salário mínimo leva em conta a inflação do ano anterior e o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB. Enquanto isso, o aumento sobre o salário mínimo é mínimo para o trabalhador, para o assalariado, que faz parte da maior massa de trabalhadores do país. Essa disparidade é justa? Isso é imoral. E é ilegal também, porque servidor público tem aumento só da infração. O pequenininho, o aposentado, só aumento de infração. E para eles tem aumento, quer dizer, tem dinheiro para pagar os tubarões e para os pequenininhos que trabalham, que carregam o Estado na costa, que carregam o Brasil nas costas, não tem aumento. Então isso é uma vergonha, Lino. Não é justo porque a gente trabalha mesmo de verdade, né? E aí você fica sentado lá sem fazer nada, né? Ganhando aumento enquanto a gente tá ralando. Ganha R$720. Luceni é economista e professora. Fez mestrado pela UFMT. Ela explica que a grande massa de trabalhadores no país ganha salário mínimo. Comparada ao segmento dos políticos, que é minoria, o impacto na economia é bem maior. O salário mínimo, a distância, uma coisa é, no Brasil a gente tem uma disparidade, uma grande diferença entre a renda dos trabalhadores. Nós temos em diversas categorias diferenças enormes. Agora, entre a massa de trabalhador assalariado e a categoria de políticos que a gente tem no Brasil, a distância é gigantesca. Mas assim, a explicação com relação ao aumento tão pequeno do salário mínimo é que quando a gente olha para o salário mínimo, o aumento dele, ele tem um impacto sobre a economia como um todo, né? Então o aumento é pequenininho, mas a hora que soma a massa de trabalhadores assalariados que vão receber esse valor pequenininho, gera impactos em todo o sistema econômico, sobre o custo das empresas, sobre o preço dos produtos. O salário mínimo também, ele vincula os valores pagos pela Previdência. Então, esse aumento é repassado. A Previdência tem déficits gigantescos no Brasil, histórico, e isso aumenta ainda mais, certo? Agora, com relação ao aumento, a diferença entre o aumento dos parlamentares, dos deputados, dos vereadores, isso a gente tem uma explicação, uma das explicações, explicações legais, eles têm o direito de aumentar, só que a gente não consegue entender, né, por que eles precisam aumentar o salário, que já é muito alto, né, no momento em que o país precisa ajustar suas contas. Então, eles deveriam contribuir, né, com o Poder Executivo, porque o aumento do salário mínimo impacta na folha dos trabalhadores também do setor público, principalmente das prefeituras. Eles deviam entender que o aumento de uma categoria, por exemplo, de um senador, vai causar um efeito em cadeia e aumentar o salário de todos os demais, os deputados estaduais e os vereadores. E isso aumenta os gastos públicos dos estados, dos municípios e do próprio governo federal, que precisa cortar gastos para controlar a inflação. E a inflação afeta a vida de todo mundo. De uma maneira ou de outra, nós vamos ter que continuar convivendo no país com essa desigualdade. Não é novidade nenhuma, nem para mim e nem para você.
Com as imagens de Rafael Lopes, edição Eduardo Guimarães, Lino Pinheiro para o SBT Comunidade.